Muito boa tarde. Vamos dar início à 32ª jornada semanal da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da UAB Santo André. Sejam todos muito bem-vindos. Quero inicialmente saudar os nossos convidados especiais dessa tarde, nossos panelistas, querida amiga Cris Canavero e o querido amigo Dr. Antônio Gonçalves. Muito bem-vindos, uma honra mais uma vez recebê-los aqui. O doutor Antônio Gonçalves, que já esteve conosco em outras oportunidades, e a Cris Canavero, querida amiga, né, que já de outros encontros, em outras oportunidades, profissional da área. Muito bem-vindo e muito obrigado. Cumprimento também a todos que nos assistem, toda a advocacia andreense. Afinal de contas, estamos, embora virtual, dentro da sala, dentro da 38ª subseção da OAB Santo André. Desta forma, quero deixar aqui registrado um registro especial para a nossa presidente, a doutora Andrea Tartucci, toda a sua diretoria, seu vice-presidente, Leonardo Dominichelli, o seu conselheiro Elton Fiozan, enfim, todos os seus amigos da diretoria. Quero cumprimentar também a conselheira, a presidente da comissão das comissões, que é a doutora Priscila Kogan, assim como a diretora de cultura também, a doutora Viviane, queridos amigos que acabam nos auxiliando nesse trabalho que realizamos aqui semanalmente. O tema é um tema que já estamos há algumas semanas realizando, é, na verdade, uma continuação das jornadas que vínhamos falando de educação ambiental. Com o tema ESG, desde o ano passado, um tema que se tornou aí o centro das atenções, né? Não só na área ambiental, mas na área de responsabilidade social também, resolvemos, então, ampliar as nossas discussões a fim de levar também para os nossos advogados e advogadas um pouco de conhecimento acerca deste que é o tema da onda, mas todos também estão dizendo que não é onda, que é definitivo e que ESG veio para ficar. Os eventos da comissão, eles cumprem, na verdade, um papel regimental. O doutor Antônio, que também é presidente de comissão, sabe disso, que, na verdade, nós temos que realizar esses eventos dentro dos regimentos das comissões, né? E este é o nosso papel, é por isso que realizamos aqui semanalmente a nossa live como jornada semanal. Temos certeza também que estamos no caminho certo, né? Seja individualmente ou institucionalmente. Antes mesmo da pandemia, o conceito ESG, por exemplo, já era uma realidade. Afinal, para vencer os desafios, né, dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que está tão próximo, né? Afinal de contas, 2030 está aí, é uma responsabilidade de todos nós. Apesar que a pandemia ela trouxe um outro cronômetro. Na verdade, a pandemia acelerou alguns setores, né, algumas preocupações, porque se os impactos ambientais, sociais e econômicos já eram evidenciados por várias outras razões, né, e afetavam o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e as práticas socioambientais, 2020 acabou demonstrando para nós que nós precisamos fazer muito mais, cada um de nós, né? E isso é possível para todos, né? Eu acho que se podemos clamar, principalmente aqui falando sobre o aspecto jurídico, né, desta questão que todos têm responsabilidade, eu acho que nós poderíamos clamar aqui, não é, doutor Antônio, o artigo 225 da Constituição Federal, que prega exatamente a responsabilidade de todos para o equilíbrio do meio ambiente, né? Mas não é só isso também, né? Quando além do papel institucional da OAB e regimental da comissão, é importante destacar também o papel até determinado em algumas normas que remetem, sim, essa obrigação a todos nós. E alguns deveres, né, que às vezes nós acabamos esquecendo.
Com isso, então, nós vamos aqui agora passar para os nossos convidados para que façam a sua saudação inicial. Eu quero, primeiramente, passar para a querida amiga Cris Canavero, pessoa que acabou tirando um pouco do seu tempo para vir aqui nos prestar esse que é um serviço, né, para toda a sociedade também, e que nós temos a honra de receber. A Cris Canavero, ela, na verdade, é gerente geral da Study Free Brasil, ex-do Walmart, da Johnson Johnson, ela que é pós-graduanda em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, foi executiva pela Pittsburgh University, é engenheira industrial química pela EL da USP, Master Conselheira em Governança e Nova Economia pela GoNew e é colunista da revista Stato. É apaixonada por ISG, diversidade e inclusão, comunicação, conexões, educação, liderança empática e consciente. Uma satisfação enorme te receber aqui, Cris. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Bom, primeiramente, eu que agradeço. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço a doutora Rosa Ramos e ao doutor Antônio Gonçalves por essa oportunidade, esse espaço aqui aberto. E agradeço a toda a OAB de Santo André por ter aberto também esse espaço para a gente dialogar, vai ser mais uma conversa mesmo sobre um tema que está tão presente nas nossas agendas de agora, né? Tão presente na nossa sociedade, tão presente nesse mundo que a gente está vivendo. Bom, eu não preparei uma explanação assim muito formal, eu quero mais no sentido do diálogo e trocar com vocês algumas percepções ao longo dessa jornada que eu tenho nesse tema de ESG já há mais de 15 anos. Eu costumo dizer que eu faço parte da velha guarda da sustentabilidade. Comecei a trabalhar sustentabilidade, me envolvendo com a área de sustentabilidade da forma corporativa há mais de 15 anos, 2007 para 2008, mais ou menos, num momento em que a sustentabilidade vinha de uma agenda mais proativa. O que era isso? Não estava muito vinculado aos riscos, não tinha uma pressão de mercado muito forte. Então, o tema da sustentabilidade ele era visto como algo conectado, que deve ser, conectado ao propósito de certas empresas e que, por elas terem esse tema, começaram a trabalhar aí o tema do ESG. Então, eu digo que eu sou da primeira leva, quando não se existia nem formação de profissionais de sustentabilidade, não tinha escolas, não tinha um MBA, não tinha uma formação técnica para esse tema. Então, tenho vários colegas que se tornaram executivos de sustentabilidade, que vieram da área de direito, outros do marketing, da comunicação, de RH, e esses profissionais, por conta de um vínculo pessoal com o tema, acabaram migrando suas carreiras para a área de sustentabilidade. Bom, o que eu percebo? Quero fazer uma análise rápida do passado e com o que a gente está vivendo agora, porque quando eu comecei a trabalhar em sustentabilidade em 2007 para 2008, eu escutava muitas pessoas falarem assim, mas isso é assunto da moda. Isso aí está na moda agora. Agora é bonito falar que trabalha com sustentabilidade. Então, eu também vivi um momento que o mercado olhava com um certo desconfiança se realmente era genuíno aquela pauta, aqueles temas e aqueles preocupações em geral. E eu sempre tive para mim que não era moda, que não ia passar, que ao contrário, ia cada vez aumentar cada vez mais a pressão para as empresas e a sociedade se ajustar com relação ao tema de ESG. E aí, 15 anos se passaram, tivemos alguns avanços nesse tema. Eu confesso que alguns anos atrás, por conta da crise econômica, teve uma leve queda na agenda, mas que logo depois teve uma retomada. E nos últimos anos, o que a gente tem visto é uma pressão desenfreada para que as organizações, as corporações, incorpore as práticas de ESG
nas suas agendas. Então, eu costumo falar que agora, não tem... Antes, as empresas iam pelo amor, vamos colocar assim. Agora, elas têm que ir pelo amor e pela dor, porque esse assunto chegou e está chegando de uma maneira muito forte. Quando esse assunto chegou nos mercados financeiros, reestruturou toda a forma e o caminho do dinheiro, né, para que empresas que vão ter mais créditos no mercado, que vão ter mais acesso às informações, todas elas são empresas que estão vinculadas ao tema do ESG. E a outra coisa que eu vejo é uma mudança na sociedade muito forte. Se a gente pegar, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, o tema da sustentabilidade não era um tema que eu diria ainda cultural. Mas eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos em casa que já nasceram com o tema da sustentabilidade dentro deles. Eu tenho uma filha de 8 anos que é quase uma ativista aqui. Eu tenho um filho de 15 anos que ele não só se preocupa com as questões ambientais, mas ele se preocupa com as questões sociais, que o incomoda muito. Então, até as questões da diversidade e inclusão. Semana passada, na Semana das Mulheres, a gente estava falando sobre que a Semana das Mulheres é uma semana política, onde a gente faz reflexões sobre os avanços e o que falta ainda fazer. E esse meu filho, que tem apenas 15 anos, ele falou: mãe, eu sou um homem pró-feminismo. Eu sou um homem pró-feminista. Então, quando a gente entende que tem uma... E esse de 15, daqui a pouco vai estar com 20, daqui a pouco está no mercado aí. Então, a pressão, ela está vindo de todos os lados, de uma sociedade que está muito mais consciente, do mercado financeiro que está colocando regras de exclusão, regras de crédito, e então não tem mais como voltar atrás. E isso é muito bom, porque quando a gente olha as práticas ESG dentro das organizações, e aí eu compartilho um pouco da minha área, que é a área corporativa, e vindo da sociedade, todos nós ganhamos. Ganha a sociedade, ganha o meio ambiente, ganha todos que estão envolvidos, porque as práticas ESG ela vem para colocar a sociedade num outro patamar de relacionamento, de justiça, de consciência. Hoje é quase uma afronta pensar que uma empresa nasce única e exclusivamente para dar lucro. Não se pode mais isso, não se aceita mais isso. O que a gente entende hoje é que as organizações precisam ter um propósito, elas precisam dar lucro, sim, mas elas precisam também devolver para a sociedade o bem. Elas precisam fazer bem para a sociedade onde elas estão inseridas. Então, não é mais só o lucro a qualquer custo, não é mais fazer negócios como se faziam antigamente. Então, esse é o meu olhar. Eu sou uma pessoa otimista. Você mencionou as ODS, estão aí em 2030, mas quando a gente olha, Rosa, no curto tempo, o avanço que está tendo nas agendas, a gente teve o anúncio da BlackRock agora há poucos dias, isso faz com que a gente ganhe 5 anos em um dos que a gente perdeu para trás. Então, eu sou otimista, eu acredito muito também no poder da tecnologia para nos ajudar a mover essa agenda. E eu não vou ficar me delongando muito aqui, porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar e trocar insights e ideias. A gente está te escutando. Não te escuta. Ele pipocou ali e não entrou. Muito bem, Cris, muito excelente sua fala, né? Uma pessoa com bastante experiência na matéria, sem dúvida tem muito para contribuir aqui conosco. E você toca num ponto que eu entendo assim crucial, né? Que é a reputação socioambiental hoje das empresas, que não dá mais, ninguém quer ficar para trás, né? A verdade é essa, e eu acho que a percepção em relação a isso, ela tornou o ESG grande, né? Porque todos verificaram que a empresa que não tiver essa reputação, no mínimo equilibrada, ela está fadada à falência. Né? Uhum. Nós vimos recentemente alguns casos importantíssimos que a gente traz agora para o presente e a gente tem mais certeza que nós não tem volta, ESG não tem volta. Vamos falar
de 2 acidentes gravíssimos de corporações enormes que não deram a atenção devida e que causaram um dano imensurável, né? Talvez irrecuperável. Né? Recentemente tivemos também um problema sob o aspecto social de de uma grande empresa que também, por falha, né, na sua gestão, na sua governança social, também causou um dano irrecuperável. Terrível. Ou seja, a reputação ela se tornou um bem maior, né, dentro da governança. E se esses elos todos não estiverem equilibrados, quer dizer, não adianta a área ambiental estar bem quando a área social da empresa é ruim, que não dá conta de levar, né, os benefícios sociais e as preocupações sociais além da legislação. Um outro ponto importante, nós como advogados, né, e o doutor Antônio provavelmente também vai tocar nesse ponto, que não é só cumprir a lei mais, não basta, né? A legislação é para todo mundo, mas é só cumprir a lei que está tudo bem? Não, é muito mais além disso, né? Rosa, eu posso até fazer um parênteses nessa sua fala? Eu costumo falar que a sustentabilidade começa onde a lei termina. É aí que ela começa. E aí eu já deixo o gancho depois com o doutor Antônio, que tem todo o conhecimento para explanar, mas eu sempre, como uma profissional da área, eu falava assim, gente, lei é lei. Então, e aí eu posso dar exemplos corporativos dessa nuvem nebulosa que, às vezes, as empresas não têm entendimento o que é lei e o que é responsabilidade social corporativa, responsabilidade ambiental corporativa. E eu sempre falava, você quer um marco? Tudo começa onde a lei termina. Muito bem, o tema é muito apaixonante, né? Nós ficaríamos aqui horas falando sobre várias questões da área corporativa, como a Cris trouxe, mas nós vamos ouvir agora esse querido amigo, advogado brilhante, doutor Antônio Gonçalves, pessoa que, do mais alto valor dentro da nossa instituição, presta também um serviço imensurável à nossa classe, né? Uma vez que ele também tem programas de lives, durante essa pandemia, principalmente, se acentuou muito o teu trabalho, né, doutor Antônio? A gente só fica muito engrandecida com isso, porque, e comentar isso é muito importante, a gente não pode deixar passar essa oportunidade, deixar isso registrado aqui, porque quando um faz, ele não faz por si só, né? Ele está fazendo isso para toda a gama de advogados que, por outras vezes, vão vir aqui assistir essa live e ele terá deixado, né, esse aprendizado para todos. Então, muito obrigada, primeiramente, Antônio. O Antônio ele é presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB, não só do Butantã, mas é vice-presidente também aqui da Comissão de Vitimologia e Criminologia da OAB de Santo André. O Antônio ele é doutor e mestre pela PUC São Paulo, advogado na área criminal, e veio hoje aqui prestar esse trabalho para a gente. A gente combinou que ele iria tratar um pouco sobre um tema que também foi fortemente divulgado e que impacta a questão ambiental e ESG, que é sobre o corte do orçamento do ponto de vista do impacto na fiscalização do IBAMA e do ICMBio. É importante destacar, a Cris, que trata das corporações, tem essa experiência no setor privado, mas é importante a gente destacar também que, se tudo isso também não estiver conectado, compartilhado com as obrigações do Estado, nós teremos problemas e o setor privado não dá conta sozinho, né? Porque a maior parte, principalmente na área ambiental, né, que os danos ambientais, na maioria das vezes, são decorrentes não do setor privado, então tratar deste tema também é extremamente relevante para levar nesse contexto maior de ESG. Doutor Antônio, boa tarde, obrigada, viu, por aceitar nosso convite novamente. Bom, inicialmente, eu me sinto muito honrado de estar ao lado de duas belas, inteligentes e inspiradoras mulheres. Então, na semana da mulher advogada e da mulher em si,
eu só me sinto engrandecido de estar ao lado de duas inspiradoras operadoras do direito. Então, inicialmente, quero agradecer a doutora Cris Canavero por estar aqui ao nosso lado, debatendo sobre um tema tão pujante e relevante para a sociedade, mas eu não posso iniciar minha fala sem tecer alguns merecidos elogios à minha ilustre moderadora do dia de hoje, a doutora Rosa Ramos, minha parceira de jornada de Ordem dos Advogados de São Paulo, já, Rosa, eu não vou dizer há quantas décadas para não comprometer a gente, mas já há uma jornada longeva, e a Rosa é uma amiga que mora no meu coração, e através da Rosa eu quero cumprimentar uma outra liderança do ABCDMR, que é a nossa presidente, doutora Andréia Tartucci, a quem nos conferiu a confiança de instalar a Comissão de Criminologia e Vitimologia na 38ª subseção de Santo André, e nós, como a doutora Rosa destacou, estamos fazendo um trabalho hercúleo por conta do distanciamento social e a forma que nós temos de cumprir com a nossa, nem vou dizer, doutora Rosa, com a nossa vocação, mas com a nossa obrigação de levar a mensagem para o operador do direito, e a única forma que nós temos é exatamente essa, digital, através de lives. Já que eu não ia falar, mas já que a doutora Rosa fez o merchan, me sinto compelido a falar da minha própria live. Nós fizemos uma live anteontem, e fica a dica para o público que é grandíssimo da doutora Rosa, nós fizemos uma live com o doutor Ives Gandra, a fim de esclarecer as recentes decisões e polêmicas do Supremo Tribunal Federal. Então, se você tiver curiosidade de entender o que aconteceu com o Supremo, depois entra na minha página no Facebook, que a reunião está lá gravada via live. Antes de falar sobre a questão da fiscalização, eu quero fazer um preâmbulo, doutora Rosa, que a fiscalização, a importância do IBAMA e do CMBio não seria tão destacada se não houvesse ocorrido, infelizmente, poluição e danos ao meio ambiente de maneira irreparável, a ponto, e eu não vou declinar de mencionar o nome da empresa, fez a maior poluição ambiental da história do Brasil na Baía de Guanabara, mas eu vou dizer a consequência disso. Por conta dos acontecimentos na Baía da Guanabara, e vocês que são mais jovens não vão se lembrar, mas a capa de todos os jornais brasileiros no dia seguinte ao vazamento de petróleo foi uma garça totalmente coberta de petróleo. E isso foi uma imagem que ecoou pelo mundo inteiro. E a consequência direta, como a doutora Cris Canavero disse, para os operadores da lei foi a criação da Lei dos Crimes Ambientais. E é por conta dessa lei que se pode falar de sustentabilidade, de responsabilidade e, principalmente, por conta da condenação dessa empresa, as empresas perceberam, de uma maneira geral, que elas tinham que ter um departamento voltado para o meio ambiente, porque, entre aspas, ficaria muito mal perante a sociedade ser um poluidor. Essa mesma empresa que foi condenada, o presidente, atenção, não vou fazer nenhuma injustiça, o presidente dessa empresa foi absolvido, mas a empresa foi condenada. E, dentre as condenações, ela, para modificar a sua imagem por conta da condenação, ela criou um programa ambiental, que vocês também são muito novas, não vão se lembrar, que era o fornecimento de bichos de pelúcia quando você abastecia o seu veículo nos postos. Foi ali o start da, entre aspas, recuperação ambiental dessa empresa, que hoje tem um programa ambiental muito forte no seu bojo e que, se você for desavisado ou for jovem, vai considerar que ela é um sinônimo de sustentabilidade e nem vai associar que essa sustentabilidade adveio
de um dos maiores danos ambientais da história do Brasil. Bom, preâmbulo feito, vou chegar na doutora Rosa, que é a questão da fiscalização ambiental. Corta o meu coração, corta o coração da fauna e da flora brasileira a atitude que o governo federal tem tomado com a fiscalização brasileira. E é paradoxal, doutora Rosa e doutora Cris Canavera, ao mesmo tempo, a atitude do governo federal, porque se de um lado é devido uma série de elogios ao desenvolvimento do agronegócio e a decorrência dele nos dias atuais tem dado uma grande sustentabilidade sem nenhum trocadilho, mas tem dado uma grande sustentabilidade para o PIB, que deveria ser um pouco pior do que os menos 4% que nós crescemos. O agronegócio tem segurado isso. Mas, paradoxalmente, se nós temos o agronegócio de vento em popa de um lado, nós temos a maior degradação ambiental no ano de 2020 e 2021 da história do IBAMA, do ICMBio. E por que isso? Agora, entrando oficialmente na pergunta da doutora Rosa. Porque houve um corte no orçamento. Então, hoje, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, e o IBAMA, eles possuem metade dos fiscais que eles deveriam ter para operar no mínimo. Não é o número adequado, é o mínimo. Eles estão com metade do número mínimo. Então, não sei se vocês sabem, para a sustentabilidade existir, é necessário que haja uma provocação para as empresas para corrigir os desvios de rota. E mais do que isso, para punir e responsabilizar no âmbito, inclusive penal, as empresas que desviam a sua finalidade. Então, a extração ilegal de madeira na Amazônia, a biopirataria provocada no Pantanal, a venda de flora e fauna. Se você aplica a lei dos crimes ambientais, que prevê a suspensão, interdição e corte de contratação com serviço público das empresas infratoras, você aplica um desestímulo ao desmatamento. Mas para você fazer o que no direito administrativo se chama de termo de ajustamento de conduta, e isso foi extremamente denegrido e depreciado ao longo dos anos, a ponto de ser relativizado pelas empresas. Se eu poluir, se eu desmatar, eu faço um taquezinho e está tudo certo. E a flora e a fauna brasileira não podem ser ressarcidas por um taquezinho. Então, o que acontece em 2021 com o Pantanal? Foi a maior depredação da história desse bioma. Significa que foi só a ação humana? Não. Também as queimadas ocorrem de maneira natural. Porém, por conta da degradação da Amazônia, não há, nos tempos de chuva, não sei, eu não sou tão especialista climaticamente falando, mas a chuva, a umidade, ela circula. Então, a umidade advinda no Pantanal, ela era decorrente da Amazônia. Por conta do excesso das queimadas na Amazônia, essa umidade diminuiu e favoreceu as queimadas no Pantanal. Então, quando o governo federal fala, não, mas não tem tanto desmatamento assim no Pantanal, as queimadas são naturais. De fato, as queimadas são naturais também, não apenas exclusivamente, mas elas são decorrentes do desmatamento descontrolado que ocorre na Amazônia. Mas e por que é descontrolado? Porque a fiscalização é insuficiente e o governo federal ainda corta o número de fiscais. Mas sob qual pretexto? De que precisa reformular o órgão. Mas então, espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi direito. Na visão do governo federal, o órgão não funciona de maneira plena. E a forma que eu tenho e compreendo que ele tem que funcionar de maneira plena é eu cortando o material humano dele?
e tirando os recursos econômicos, isso, no mínimo, não fecha essa conta. Então, realmente, o ICMBio e o IBAMA estão desatualizados tecnologicamente, estão desatualizados em material humano e não conseguem fazer frente aos grandes poluidores. E o governo federal, ao invés de investir em aumentar a fiscalização, e é exatamente por isso que as grandes autoridades internacionais têm pressionado o Brasil, por conta da falta de controle dos nossos biomas. Não é que eles não têm interesse econômico, ninguém é santo aqui nessa conversa, todo mundo tem interesse econômico, mas o Brasil está errado em cortar o orçamento, está errado em sucatear a fiscalização do IBAMA e do ICMBio, e não oferecer nenhuma outra ferramenta. Ao passar essa mensagem, o Brasil mostra para as suas empresas que a sustentabilidade não é o seu mote principal. E ele faz um grande desserviço a todos os anos conquistados desde a Eco 92. O Brasil era pioneiro na liderança das questões climáticas. E hoje o Brasil sequer é convidado para as reuniões sobre o clima na ONU. Olha que retrocesso. Então, doutora Rosa, eu já me espichei muito, mas nós temos que modificar esse cenário. A sustentabilidade não anda sem investimento, não anda sem exemplo. Eu não quero dizer com isso que o governo federal é responsável por tudo, mas o governo federal não pode destruir o que já funcionava. E ele tem que ser pressionado para melhorar o que não funcionava. E ele tem feito exatamente o contrário. Ele tem incentivado o agronegócio a todo custo e tem deixado a nossa fauna e a nossa flora à própria sorte da depredação humana. Muito bom. O doutor Antônio traça aqui problemas de gestão pública seríssimos e que, sem dúvida, acabam impactando nas empresas diretamente, né? Este caso, este fato que você fala acerca dos termos de ajustamento de conduta, quando dependem do órgão público na cobrança de uma penalidade, ou seja ela criminal, administrativa, quando isso, principalmente quando demora muito, né, você deixa para a empresa um buraco no ISD acerca da área ambiental, né? Isso prejudica não só aquelas que querem andar na linha, querem fazer tudo certo, como aquelas que, de fato, querem aproveitar da má gestão do poder público para, né, camuflar os seus problemas ambientais. Eu acho que essa questão administrativa, principalmente da cobrança de multas, né, e nós ouvimos dentro da sua fala, certamente está inserida a questão das multas do IBAMA, que tem lá inúmeros anos atrasado de processos administrativos que não foram dado trâmite necessário para que esses poluidores pagassem essas multas, mas isso não é só, inclusive, do governo federal, e eu posso dizer de várias prefeituras que, infelizmente, têm autuações, multas de 2005, 2010, e que até hoje o trâmite processual administrativo não foi encerrado. Ou seja, poluidores que acabaram tendo, né, as suas penas prescritas, né, perdoadas, porque não houve o trâmite processual. Isso, de fato, deixa um buraco ambiental muito sério, seríssimo. Doutora Rosa, a senhora me permite complementar uma coisinha? Pois não. Não posso deixar de mencionar o Fundo da Amazônia, que é um fundo internacional criado especialmente pela Noruega e pela Alemanha para auxiliar nessa questão da fiscalização. E o que o governo federal fez com esse fundo? Ele é um fundo criado com doações desses dois países para ser retroinvestido no Brasil. E esse fundo está praticamente desativado porque o governo brasileiro não cumpre com a parte dele, que é investir. E aí, com esse monte de desmatamento e essas notícias que saem no mundo,
Já no ano passado, a Noruega cortou os investimentos e a Alemanha pediu explicações sobre isso o ano passado. Como o Brasil gentilmente não retornou o pedido, esse ano a Alemanha também cortou. Eles querem desfazer essa parceria. Então, não significa que as pessoas não se importem com o meio ambiente, mas se o próprio governo federal recebe o dinheiro, porque essa desculpa é a universal, não temos verba para tanto, mas existe um fundo com o dinheiro à disposição, está disponível, é dinheiro a crédito, está lá, é só usar. E o governo nem assim consegue utilizar o dinheiro e ainda faz uma má propaganda de péssima gestão sobre o mesmo. Só para fazer esse complemento que eu achei importante. Importantíssimo. E, infelizmente, para ainda mascarar tudo isso, o governo soltou uma máxima que eu achei que ficou pior ainda, que é a de que países, né, da Europa que degradaram, que extinguiram todos os seus recursos naturais, não poderiam agora vir querer que o Brasil seja, né, o guardião ambiental do planeta. Ora, isso vai contra a nossa própria legislação, né? Como eu disse no início da nossa fala, né? Nós temos um princípio constitucional aqui de que os recursos naturais pertencem a todos, né? E, na verdade, isso é um princípio universal. Não fosse assim, nós não teríamos, né, os patrimônios universais, né? A Unesco não existiria, no qual o Brasil é signatário, né? Quer dizer, os patrimônios universais, e a Amazônia é um deles. Essa máxima, né, não pode ser utilizada, ela é um mau exemplo. Nós devemos, sim, cuidar da Amazônia como se fosse um bem universal, né, um bem do planeta, porque se nós não cuidarmos deles, nós não estaremos prejudicando esses países aí que acham que tem arte, que direito tem, mas isso vai prejudicar, né? Como você mesmo disse, né? Quando, em razão do desmatamento, os estados contíguos àquela localização da Amazônia foram prejudicados, né, com as queimadas. Isso é uma questão, para mim, é muito óbvio, isso muito natural. Fora os rios voadores, né, que também têm um impacto enorme em relação a isso, né? Bastante Não é verdade? Quer dizer, então, nós caminhamos muito mal, infelizmente, nos últimos 2 anos e alguns meses, né, de gestão em relação ao nosso patrimônio ambiental, à fiscalização ambiental, à redução de mão de obra essencial, né? Na verdade, acho que se nós quadriplicássemos o número de funcionários públicos na área ambiental, ainda assim não seria suficiente, dada a extensão, né, principalmente a nossa extensão territorial de praias, por exemplo, né, nós não daríamos conta nunca com esse número de servientes que nós temos. Cris Canavero. Eu queria fazer um comentário que estou aqui aflita para fazer ainda. O doutor Antônio cobriu super bem a questão ambiental, mas na questão social também a gente está passando por uma crise. Então a gente fala da questão do governo não saber lidar e não lidar bem e assim retroagir nas questões ambientais de toda ordem e forma. E quando a gente vê o enfrentamento da pandemia e quando a gente vê todo essa situação que a sociedade brasileira está posta aí frente essa pandemia mundial, a gente vê que a gente está no ESG, a gente está muito ruim nas 3 letras, no S, no E, no S, no G. Então, assim, porque tudo está conectado, tudo é interligado. E é uma tristeza, porque, como você bem falou, o senhor bem falou, doutor Antônio, o Brasil teria tudo para poder ser referência nas 3 áreas. Nas 3 áreas. Já fomos na Rio+20, na Rio 92, Rio+20, a gente tinha o assento principal nessa discussão. Na discussão da sustentabilidade ambiental, na discussão do avanço das práticas ambientais, as melhores práticas. Era um país escutado, era um país respeitado porque tinha
realmente programas muito fortes de combate ao desmatamento. E hoje a gente vê o mundo inteiro se voltando para o país e olhando e vendo como a gente regrediu, como a gente não consegue cuidar do que está aqui em nosso território, e é uma tristeza enorme ver isso. Do lado social, a mesma coisa. Quando a gente olha os números de como a gente está enfrentando essa pandemia, passando de 2.000 pessoas mortas todos os dias, isso é uma calamidade, isso é uma situação que ninguém poderia dormir em paz quando a gente está passando por isso nesse país. Então, isso tudo é uma questão de governança. Tudo isso toca a governança, de como que a gente encara. Então, a gente vê do ponto de vista corporativo, aí a gente volta à pressão, às agendas, empresas pressionadas, muitas empresas liderando, e a gente vê que nessa questão muitas empresas dando exemplo, mas por outro lado tem um outro lado dessa camada, um lado importante que não está realmente fazendo a sua parte, deixando muito a desejar, e isso realmente é muito triste para todo mundo, porque a sustentabilidade, o ESG, ela é resultado de um esforço coletivo, de todos os âmbitos. Então, não adianta, por exemplo, uma agenda de setor privado andando para frente quando a gente não tem o setor público fazendo a sua parte. Não tem como. A gente nunca vai conseguir chegar e ter um Estado respeitado, um Estado onde toda a sociedade brasileira se orgulhe quando a gente olha para o lado e vê o que está acontecendo aqui do lado de casa, do lado da nossa casa. Então, assim, é bem complicado. O que eu olho para frente e vejo que tem uma sociedade aí que está vindo mais crítica, que talvez a nossa não foi o suficiente. Quando a gente olha da nossa para trás, talvez faltou ainda esse ativismo, vamos colocar dessa forma, esse senso de responsabilidade. Mas eu tenho certeza que essas gerações que estão vindo, elas são muito mais inquietas. E o senso de responsabilidade já vem quase que no DNA delas. Então, assim, se a gente fizer direitinho daqui para frente, a gente tem uma sociedade que não vai se curvar a isso mais. Não vai mais aceitar. Então, a gente tem uma juventude que não vai querer trabalhar em empresas poluidoras. Eu tenho dentro de casa o meu filho que eu tenho certeza por ele que ele nunca vai querer trabalhar numa empresa que, de alguma forma, denigre ou impacta de maneira ruim o meio ambiente ou que não devolve para a sociedade. Então, assim, essa juventude está vindo. Mas para ela dar certo lá na frente, a gente precisa começar a construir isso agora, através dessas discussões que a gente está tendo. Infelizmente, a gente está vivendo um momento muito complicado no país, e eu espero que a gente consiga aprender como sociedade com tudo isso que está acontecendo para poder sair disso, tentar sair disso com um olhar mais crítico, mais responsável, mais consciente com relação a isso, tanto no setor privado quanto no setor público. Isso que a doutora Cris falou, ou doutora Rosa, é muito importante porque a questão da educação ambiental, realmente, você sabe, você é minha amiga confidente, sabe que eu tenho uma casa no Rio de Janeiro, né? Então, antes da pandemia, quando era possível ir à praia, não raro era possível se notar uma grande poluição nas areias das pessoas que não têm a menor consciência ambiental. E várias vezes no Rio de Janeiro é comum você ter o barraqueiro, né? Aquela pessoa que tem a barraca instalada e ele traz uma água de coco, uma água, um suco, coisa do gênero, ou até mesmo a cerveja para quem bebe bebida alcoólica na praia, que não é meu caso. E, não raro, os consumidores deixam tudo jogado na areia. Só que a parte boa é que os mais jovens já levam o seu saquinho para jogar o próprio lixo. E a parte ruim é exatamente o que a doutora Cris Canavero falou. Os mais velhos jogam no chão. E a cena ainda se repete
de você ver pessoas fumando na janela dos seus carros, jogando a bituca no chão, ou até pegando uma bala, jogando o papel da bala pela janela, jogando lixo pela janela. Então, realmente, a educação ambiental, e isso eu posso dizer de plano, porque a doutora Rosa é uma ferrenha defensora da educação ambiental há anos. Só que o grande ponto é que não era uma matéria tão difundida nas universidades. A educação ambiental nunca foi a primadona das faculdades ou das matérias inclusas na grade de direito. Então, essas novas gerações já nascem com essa preocupação, mas nós temos uma perda de consciência ambiental ao longo das últimas décadas muito grande, que a gente só vai conseguir reverter daqui 15, 20, 30 anos, mas desde que tenham campanhas de conscientização do governo federal e dos governos estaduais e municipais. Também, não, como a doutora Rosa falou, nem tudo é culpa do governo. As prefeituras e os governos estaduais são muito responsáveis também por não incentivarem a educação ambiental. Eu ouvi não, na verdade eu li esses dias num grupo de um coordenador, aliás, querido amigo, né, o Dr. Carlos Sanseverino, já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, mas ele, num grupo, colocou uma frase que eu achei muito interessante, né? Em muitas coisas, nós, seres humanos, viemos com defeito de fábrica, né? Porque, olha só, veja só, o que a Cris Canavero falou e o Antônio Gonçalves falou, o filho da Cris Canavero, provavelmente com 15 anos, não tem uma atitude dessas, mas o que a gente está do doutor Antônio nessa juventude, que ao mesmo tempo esse que está levando o lixinho, o saquinho de lixo para trazer o lixo dos mais velhos da praia, está fazendo aglomeração, não se preocupando com a sua saúde em plena pandemia. Quer dizer, nós temos esses, o ser humano, principalmente o brasileiro, nós temos algumas questões que a gente não consegue entender, né? Pessoas que não estão preocupadas com a própria saúde, com o vírus aí solto, pegando todo mundo, e gente fazendo festas, né? Anteontem, uma festa de quase 1.000 pessoas aqui, passou em todos os meios de comunicação, todo mundo sem máscara, um monte de jovens, não eram pessoas. São esses jovens aí que provavelmente não iam jogar a latinha, né, dentro da represa, mas estavam lá despreocupados com a sua própria saúde. Quer dizer, são esses inversos, né, esses dois lados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu posso contar uma fofoca, cultural, doutora Rosa? Questões. Pode. Vou contar uma fofoca só entre nós, hein? Quem está nos assistindo não escute, hein? Nessas minhas idas ao Rio de Janeiro, um belo dia eu estava na praia e, por conta da pandemia, o jovem não tem aula, né? Então, o jovem tem aula online. Então, eu estava ao lado porque o jovem é interessante, né? Ele nunca anda sozinho, ele anda em horda, né? É um time aquilo. Então, eu estava lá sentadinho, eu até coloquei a minha cadeira mais para cá, porque eu me senti ameaçado de tanta gente que surgiu do nada, porque eles surgem com uma canga, uma cadeira, e de repente tem 10, 15 pessoas em questão de instantes. E aí tinha uma menina dizendo assim, só vou contar essa história porque a senhora falou da pandemia, hein? Ela falou assim, o fulano de tal não dá mais para conversar com ele é muito chato, porque a mãe dele não deixa ele sair direito de casa por causa desse negócio de pandemia aí. Isso eu acho um horror, palavras da menina. Aí a amiga dela falou assim, mas fulana, mas você não tem medo da pandemia? Esse negócio de pandemia aí é coisa da mídia. Eu nem máscara tenho. Não é que eu não uso, eu não tenho, porque eu acho uma tremenda bobagem. E aí o outro jovem falou, mas você deveria estar na aula de biologia. Entendo eu que deveria ser adolescente para ter aula de biologia. Você deveria estar na aula de biologia e você está aqui na praia. Não, mas eu só estou porque meu irmão quebrou meu galho e respondeu a chamada lá. Afinal, a professora de biologia é trouxa mesmo, o importante é ficar na praia.
Olha que nível está a Muito juventude do nosso complicado país. isso. É, muito complicado. Esse olhar dessa juventude, a gente estava discutindo também, por exemplo, os grandes eventos, Rock in Rio, um dia depois do Rock in Rio, como é que fica lá na arena do Rock in Rio, tudo sujo. Mas eu tenho em mim que isso não representa a maioria, sabe, Antônio? Não é a maioria. É uma minoria que está fazendo um estrago mesmo. Seja após um show deixar aqueles coisas lá, ou seja numa pandemia com um comportamento completamente antiético, uma questão de integridade ética, e irresponsável. Custa entender que esses grupos que a gente viu nos bares, aqui em São Paulo muito, eu moro em São Paulo, aqui muito nos bares, lá soltos, como se nada acontecesse. A gente está colhendo agora o resultado desse mês de março, infelizmente, mas eu também quero acreditar que existe uma grande maioria de jovens que não se colocam nesse lugar, sabe? Mas e que eles sirvam de exemplo para esses que não estão fazendo a parte deles, entendeu? Que não entenderam qual é a responsabilidade, qual é a parte deles nisso tudo. Porque é um olhar não só, que eu digo, não só antiético e antirresponsável, mas um olhar muito egoísta nessa questão toda. Quando você olha só para o seu umbigo, ou quando você finge que não entende, porque não é possível com isso acontecendo ao nosso redor, as pessoas falam que não estão entendendo ainda que esse negócio é sério. Então, esse é o meu olhar sobre isso tudo, sabe? A rigor, nós estamos quase chegando ao final aqui da nossa live, é muito complexo, né? E eu, recentemente, também, numa das lives, alguém comentou para que a gente fosse acrescentando no ESG, Cris, outras chamadas, né? E você veja que seria muito interessante acrescentar mais um E nesse ESG, né? Porque eu acho que educação ela permeia absolutamente tudo. Especialmente porque eu acho que eu não vejo isso muito longe, eu vejo que as grandes corporações também vão abraçar essa causa. Eu acho que a pandemia também trouxe esse olhar de que as grandes corporações podem pôr a mão na massa em temas em questões, né, da sua gestão, do seu negócio, como, por exemplo, a gente viu recentemente este grande grupo tomando a frente, né, e levantando a bandeira do vacina já para todos, né? Eu acho que, passada a pandemia, esses exemplos eles ficarão, e eu tenho certeza que outros temas serão agregados em ESG. E por que não agregar aí ao final também, não é, doutor Antônio, o J de justiça, né? Porque eu acho que também é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? É um dos ODSs, e é um outro poço, né? Muito fundo, que nós temos no nosso país, né? O doutor Antônio pode dizer mais que eu, e principalmente a área mais afetada, porque sempre você acaba tendo esse olhar de determinadas áreas do direito, exatamente para a questão social e para a questão educacional, né? O doutor Antônio pode dar para a gente números em relação a um número de pessoas presas, né, que estão aí nos presídios esquecidos. Não é isso, doutor Antônio? É verdade, Rosa. E, assim, eu vou dar as estatísticas, só porque a doutora Canavera falou da questão social, mas mais do que isso, a doutora Rosa falou sobre o J de justiça. O Brasil ele tem justiça, o Brasil tem legislação. O que falta para ele é uma questãozinha pequenininha que quase ninguém observa, que se chama o procedimento. Então, o Brasil, em termos de leis penais, desde a criação do Código de 1940, ele criou 180 leis penais
nos últimos 80 anos. Significa que o Brasil está entre os 5 maiores países em quantidade de leis penais no mundo. Significa que o crime no Brasil reduziu? Não, porque como a doutora Rosa pediu, nós, antes da pandemia, tínhamos mais de 800 mil presos, sendo que desses 800 mil presos, 2/3 eram negros. Mais de 70% tinham o ensino fundamental incompleto. 96% são homens. Só que 75% dos condenados são derivados de crime contra o patrimônio ou tráfico, sendo que a maioria do tráfico no presídio feminino, então, quase a integralidade das presas é tráfico, porque elas são mulas. E, já que estamos falando aqui de sustentabilidade, o Brasil tem uma das maiores rotas dos tráficos passando pela Amazônia, porque faz fronteira com a Bolívia, que é a rota da cocaína, faz fronteira com o Peru e o Paraguai, que é a rota da maconha, e não temos fiscalização sobre isso. Mas nós temos leis sobre isso. O que falta é o procedimento, que é o que eu falo para os meus alunos, que é o manual de instrução. E por não ter um manual de instrução de como se aplicar a lei, você tem aberrações que desagam, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que se torna um órgão que faz interpretação e análise subjetiva da lei. Esse que é o grande perigo. Porque se você não aplica a lei objetivamente, aí você se torna refém da boa vontade de um magistrado. E aí a doutora Rosa pode me corrigir muito bem, porque ela é uma advogada de muito tempo de estrada e muito sucesso. Você tem que explicar para o cliente que ele tem que ter sorte de cair na vara tal, porque se ele cair na vara tal, ele vai perder, porque o entendimento da vara é contrário. Ué, mas como é que pode ser contrário? A lei não é uma só? É, mas a lei não é aplicada objetivamente. Ela é aplicada subjetivamente. Então, isso é que estraga o bom funcionamento da justiça brasileira. Então, o que eu tratei com o doutor Ives essa semana foi sobre o Supremo, é exatamente isso. É quando a mais alta corte do nosso país começa a legislar de uma maneira subjetiva. E quem vai reprimir, quem vai impedir, sendo que não tem uma instância acima do Supremo. E mesmo na questão do meio ambiente, a questão que tivemos em 2005, eu acho, ou 2006, a autorização de pesquisas com células-tronco, o Supremo recomendou que houvesse uma legislação específica para o comércio do negativo dos embriões ou o descarte ilegal dos embriões. 16 anos se passaram e ainda não aconteceu nada. Então, não adianta só você ter o judicial, você precisa ter o procedimento das coisas. Perfeito a sua fala, doutor Antônio, e muito esclarecedora. Eu acho que nós chegamos ao final desta live e de maneira brilhante por ambos, porque nós tocamos em temas primordiais, centrais, que devem ser levados ao debate diuturnamente, né? Eu costumo dizer, e não canso de repetir isso, faço questão de dizer em todas as lives, que nós estamos num momento que precisamos dizer o óbvio. Parece que é repetitivo e desagradável, mas é isso, nós precisamos dizer coisas tão simples, mas que estão aí no nosso cotidiano e parece que muitas pessoas, e principalmente aqueles que têm o dever de solucioná-las, estão de olhos vendados e surdos, né? Então, é preciso levar ao debate, é preciso repetir, sim. Eu acho que um dos exemplos que nós podemos deixar em relação a isso, que a repetição, a insistência trouxe bons resultados, embora os números ainda sejam alarmantes, mas talvez por isso, de tanta divulgação, aqueles que estavam escondidos, que não eram trazidos à baila, surgiram, que é a questão da violência contra a mulher, né? Eu acho que este é um tema que ele surgiu e diuturnamente é preciso falar sobre ele.
né, para que consigamos, sem dúvida nenhuma, daqui a algum tempo, eliminar de vez este que é um grande mal também que abate aí mulheres diariamente, seja com violência ou com suas próprias vidas. Né? Então, vamos falar desse tema, sim, sempre. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, vou devolver a palavra para vocês para uma despedida e vamos encerrar nossa live. Bom, eu posso começar. Doutora Rosa, doutor Antônio, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Como que a gente conseguiu abordar em tão pouco tempo temas tão profundos, né? E tão urgentes para a nossa sociedade. Eu agradeço demais e a minha mensagem é que para que a gente consiga, que a gente siga fazendo a nossa parte, lutando, porque não podemos esmorecer mesmo frente a tantos desafios, a uma situação tão complicada, a gente tem que continuar fazendo o nosso papel aqui. Muitíssimo obrigada, Cris Canavero. Doutor Antônio, por favor. Eu quero agradecer a honra desse alto nível de debate aqui com a doutora Rosa, a doutora Cris Canavero. Aprendi muito, como é comum nas lives da doutora Rosa, e eu quero, assim como eu faço nas minhas lives, hoje eu vou ser a vítima, eu sempre peço para o meu convidado fazer, então hoje eu vou ser a vítima e vou fazer. Eu vou trazer uma mensagem de esperança. A mensagem que eu trago é, na questão ambiental, não basta nós cobrarmos os governantes, nós também precisamos fazer a nossa parte. Eu sempre falo, quando eu falo sobre alguma coisa relacionada a direito penal, eu sempre termino dizendo, a sua segurança também depende de você. Então, no meio ambiente, vale essa mesma frase. Se você quer um meio ambiente melhor, faça a sua parte, ela também depende de você. Então, não espere uma educação ambiental. Não espere que o governo tire o lixo. Eu vou deixar aqui porque alguém vai tirar. Não, não deixe. Contribua para ter uma sociedade melhor. Se você tiver menos lixo na rua, você vai ter menos insetos, você vai ter menos degradação. Então, faça a sua parte. O nosso futuro também depende de você. Não espere do governante para que você tenha um dia menos poluído. Então, a minha mensagem final é: cuide do nosso planeta. Ele precisa da gente. Muito obrigada à engenheira química Cris Canavero, ao advogado, querido amigo, doutor Antônio. Prazer enorme ter vocês aqui. Agradeço muitíssimo. Quero agradecer, antes de encerrar, pessoas que estiveram conosco aqui, ao Mário Garcia, professor da Fundação Santo André, membro da nossa comissão, a querida amiga Gorete Pires, doutora Fátima Diniz, por aqui, Érica Brito, a querida amiga do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, Ângela Machado, Carlos Verdugo, a querida amiga Sônia Lima também, lá da Prefeitura de São Bernardo do Campo, Isaías Barguim, a Cida Ramos, o Mário Garcia deixa aqui uma mensagem também, dizendo que o meio ambiente transcende aos mandatos políticos. Olha, sem dúvida nenhuma, deveria haver uma forma de tornar as práticas ambientais não dependente dos interesses de um ou outro governante. Perfeito, é isso mesmo. A Clara Simone, Cida Ramos, Mário Augusto Simone, Denise Saboia por aqui, muito obrigada pela presença de todos vocês. A Vânia Prado, querida, saudades, muito obrigada pela presença de todos vocês e vamos pedir a todos, indistintamente, setor público, privado, a sociedade como um todo, vamos respeitar os direitos humanos, vamos combater a corrupção, é dever de todos nós, cada um individualmente pode fazer a sua parte, promover o bem-estar não só dos seus clientes, mas também dos seus colaboradores, parceiros e a comunidade local. Vamos olhar fora do nosso portão, né, e desenvolver ações de responsabilidade socioambiental, depende de todos nós. Muito obrigada a todos, boa tarde, prazer em estar com vocês.